A minha comida favorita, sem dúvida alguma, é bife. Minha cor favorita é azul. Meu melhor amigo é Aaron Larson. E meu amigo mais novo é Gabe. Esta é a última filmagem de Jacob Wetterling, de 11 anos, gravada 10 dias antes de desaparecer em 22 de outubro de 1989, iniciando uma das maiores buscas na história dos Estados Unidos. Wetterling foi sequestrado à mão armada ontem à noite pedalando com 2 meninos. Ele agarrou o Jacob e me mandou correr o mais rápido para o bosque, senão ele atiraria. Evidências nesta noite sugerem ao FBI que o sequestrador de Wetterling teria agido antes. A 16 quilômetros do sequestro de Jacob, Jared Shirel também foi raptado e agredido 6 dias antes de seu 13º aniversário, em 89. Décadas depois, ele seria a chave para resolver não só o seu próprio caso, mas também uma série de ataques a outros meninos em Minnesota, incluindo Jacob Wetterling. Esse crime foi tão horrível em sua natureza e já dura 25 anos. Quantos pedófilos psicopatas há em 32 quilômetros? Eu quero respostas. Quero saber o que aconteceu. Vou dar 110%. Se a resposta estiver por aí, eu vou encontrá-la. São Joseph, Minnesota. Jacob Wetterling, de 11 anos, mora com seus 3 irmãos, Amy, Trevor e Carmen, e seus pais, Pat e Jerry. É 22 de outubro de 1989. Era uma manhã de outubro fria, mas não demais. Acordamos, Jacob e eu fomos pescar e voltamos para assistir ao início do jogo dos Vikings ao meio-dia, uma tradição de família. Naquela noite, os pais de Jacob foram jantar na casa de amigos. A uns 25 minutos dali, eles voltariam mais tarde, deixando as crianças em casa. Estávamos no meio do jantar. Trevor liga, pergunta para Pat se ele, Jacob e Aaron podiam andar de bicicleta até a loja de conveniência local para alugar um filme. Não há nada entre nós e a loja. Era um campo com casas, escurecia e eu disse, achei algo para fazer. Temos muito o que fazer. Mas as crianças continuam perguntando. Eles convencem Pat e Jerry a deixá-los ir à loja com o amigo Aaron, desde que levem lanternas e voltem direto para casa depois. Joseph costuma ser um lugar muito tranquilo, e os Wetterlings acreditam que as crianças ficarão bem, contanto que tomem cuidado com o trânsito. Passaram-se 45 minutos. O telefone tocou e me chamaram para atender. Nosso vizinho ligou e disse, você precisa sair dessa festa agora e voltar para casa. Ele voltou para a mesa e disse, precisamos ir. E eu disse, sabe, aquelas crianças ainda não voltaram? E ele disse, alguém levou o Jacob. Pat e Jerry estão horrorizados. Eles correm para casa e encontram Trevor e Aaron em estado de choque. Trevor estava apenas agitado. Eu lembro do Aaron escondido no canto, roendo as unhas. Ele só queria sumir. Eles viram algo horrível. Por que você não me dá... Nada. Você pode saber sobre esse homem que se aproximou dos garotos, certo? Ele era como um homem, um pouco. Ele tinha, É tipo assim, uma peça de nylon, ou a máscara. Você sabe o quê? As crianças, em lágrimas, explicam o que houve. Após pegar um filme na loja, Jacob, Trevor e Aaron voltaram de bicicleta para casa. Mas então Aaron ouviu um som na beira da estrada. Sabe, era um capim bem alto, uma espécie de arrepio percorreu meu corpo. E eu não sabia se era, sabe, só o vento ou um animal, mas algo simplesmente não parecia certo. E eu só me lembro que a primeira coisa que vi foi meio que o clarão da arma. Um homem mascarado ameaçou as crianças com uma arma, forçando-as a sair das bicicletas e ir para uma vala. No início, pensaram que era só um estudante do ensino médio brincando, mas logo perceberam o quão assustador ele era. Ele disse que atiraria neles se não deitassem na grama e apagassem as lanternas. Então eles obedeceram às ordens dele. A silhueta provavelmente me fez arrepiar só de ouvir a voz dele de novo. Ele pediu Trevor olhar ele e dizer quantos anos tinha, fez o mesmo comigo e depois com Jacob. Ele mandou o Trevor correr pela floresta o mais rápido possível, senão atiraria. O Trevor sumiu por 10 segundos. Depois, fez o mesmo comigo. Trevor e Aaron correram, sabendo que o homem poderia atirar neles a qualquer momento. Eles se viraram, esperando Jacob. Mas Jacob e o agressor desapareceram. Trevor e Aaron voltaram para casa para pedir ajuda. Eles escaparam em segurança, mas não sabiam onde Jacob estava, ou o que o homem planejava fazer com ele. Eu fui a última pessoa, sabe, a estar com ele. Você carrega essa culpa de que ele deveria estar aqui, e eu não. Ao ouvir a história de Trevor e Aaron, os Wetterling ficam desesperados por respostas sobre onde está seu filho e quem o levou. Trevor e Aaron dão detalhes do agressor. A busca por Jacob se torna uma das maiores do ZEUA por uma pessoa desaparecida da história.
Com o passar dos dias, ninguém consegue encontrá-lo. Mas a melhor esperança dos Wetterling pode vir de outra vítima, um garoto chamado Jared Shirell. Havia detalhes que reconheci imediatamente. A descrição da voz era semelhante. Havia vários detalhes que eram bastante consistentes com o meu caso. 13 de janeiro de 1989, 9 meses antes do desaparecimento de Jacob, Jared Shirell, de 12 anos, vivia com a família em Cold Spring, Minnesota, perto dos Wetterling. À noite, foi patinar no gelo com amigos. Depois, eles tomaram maltes em um café. O que começou como uma noite típica, logo mudou quando os meninos iam para casa. Jared se aproximou de Corey. Há um pequeno beco nos fundos e passamos por ele. Uma coisa que sempre vou lembrar, sempre vou guardar, foi que Jared me pediu para acompanhá-lo até em casa. E eu disse, não. Jared se despediu e foi para casa sozinho. Quando ele não voltou na hora certa, a família começou a entrar em pânico. Onde diabos ele poderia estar? Não leva 1 hora para ir do restaurante até a casa. Ninguém sabia onde Jared estava, mas 2 horas após se despedir dos amigos, seus pais o viram correndo para casa, angustiado. Imediatamente, ele disse que foi atacado e que o homem ainda estava por perto. Seus pais chamaram a polícia e Jared teve que reviver sua experiência traumática para que houvesse chance de pegar o homem que fez isso. Provavelmente eram 9 horas, 9h30, quando comecei a caminhar para casa. Um carro se aproximou de mim. Eu comecei a dar direções para esse cara. O homem saiu do carro. Ele me agarrou. Ele disse, entra logo. No carro, eu tenho uma arma e não tenho medo de usar. Jared obedeceu às ordens do homem, fazendo tudo o que podia para sobreviver. Observou o carro o máximo possível, esperando escapar, e depois usar os detalhes para ajudar a capturar o agressor. Percebeu que havia um rádio de polícia dentro do carro. O homem fez Jared puxar o boné sobre os olhos e deitar no banco de trás. Mesmo assim, ele prestou atenção a cada curva que faziam. Depois de dirigir por cerca de 15 minutos, o homem entrou em uma estrada de cascalho e parou o carro. Jared foi tomado pelo medo quando o homem se aproximou dele. Então, o menino de 12 anos foi abusado sexualmente no carro. Depois, Jared estava apavorado, imaginando o que o agressor faria em seguida. O homem o levou de volta para Cold Spring, cerca de 3 quilômetros da casa dos Shirell. Ele devolveu o macacão de neve para Jared, mas ficou com outras roupas dele e ameaçou o garoto antes de deixá-lo ir. Ele havia dito, podemos falar sobre isso, mas se eles chegarem perto de descobrir quem eu sou, eu vou te encontrar e te matar. O agressor disse a Jared para correr. Se ele se virasse, o homem atiraria. Jared correu de volta para casa, desesperado para ir embora. Após sofrer um ataque inimaginável em uma idade tão jovem, cabe a Jared explicar o que aconteceu. Ele conta à polícia todos os detalhes de que consegue se lembrar sobre o carro e o homem que o agrediu, na esperança de ajudá-los a capturar esse monstro. Jared diz que o homem estava usando roupa camuflada e conta sobre o rádio da polícia, dentro do carro. Ele até indica o trajeto que eles percorreram. É triste imaginar isso, mas para conseguir fazer isso, eu tive que deitar no banco de trás da viatura com os olhos cobertos e confiar apenas na minha memória. 3 dias após o rapto de Jared, a polícia identifica um possível suspeito, Danny Heinrich, um ex-membro da Guarda Nacional. Ele já tinha outros problemas com a lei, como furtos. Ele tinha infrações por dirigir embriagado. Numa abordagem, um policial viu que ele tinha um rádio da polícia no carro, como Jared descreveu. Em uma identificação fotográfica, Jared aponta 2 homens parecidos com seu agressor. Um deles era Heinrich, mas ele não consegue reduzir a um único suspeito e a polícia não pode acusar ninguém. Jared tem que voltar para casa sabendo que o homem que o agrediu e ameaçou matá-lo ainda está solto. Acho que dormi no chão do quarto dos meus pais durante o primeiro ano. O nível de medo que você sente, as emoções, as ansiedades que aprende a superar. Jared acha que é a única vítima desse homem. Mas, mais tarde naquele ano, ele ouve sobre o sequestro de Jacob Wetterling na cidade vizinha de St. Joseph e imediatamente percebe as semelhanças com o próprio sequestro. Jared se pergunta se pode ser o mesmo culpado e quer fazer tudo para detê-lo e ajudar a encontrar Jacob. Em 13 de dezembro de 1989, quase 2 meses após o desaparecimento de Jacob Wetterling, Jared Shirell trabalha com agentes do FBI para criar um retrato falado do homem que o atacou. Eles notam semelhanças entre o retrato e Danny Heinrich. 3 dias depois, o FBI chama Heinrich para interrogatório e pergunta onde ele estava nas noites dos sequestros de Jared e Jacob. Ele não tem álibi para nenhum caso e concorda em entregar sapatos, amostra de cabelo e pneus do carro. Pegadas e marcas de pneus deixadas no local do sequestro de Jacob são semelhantes, o que ajuda a polícia a conseguir mandado de busca. Ao entrarem na casa de Heinrich, encontram rádios comunicadores, botas pretas, calças camufladas e fotos de meninos.
mas a polícia deixa as fotos com ele e vai embora. 9 de fevereiro de 1990, quase um ano após o ataque a Jared, o FBI compara fibras do macacão de neve dele com as do carro que Danny Heinrich dirigia. Ele é preso por causa provável pelo sequestro e abuso sexual de Jared. Analistas do FBI ajudam a preparar o interrogatório. Eles até colocam papéis em pastas e escrevem o nome de Heinrich nelas, tentando intimidá-lo e fazer parecer que tem muitas provas, mas na verdade eles precisam que ele confesse. Eles o mantêm preso durante a noite, mas ele nega tudo. O promotor do condado decide que não há provas suficientes para acusá-lo de nada, e eles têm que deixá-lo ir. A suspeita aumenta, e embora ainda não possam provar nada, a família de Jacob se recusa a desistir da luta para encontrá-lo. Estamos constantemente olhando para este caso. Não vamos colocá-lo em uma gaveta. Não vamos esquecê-lo. Vamos continuar comprometidos em resolver isso. Devemos isso à família Wetterling e à comunidade, dar uma resposta a eles. Quando o seu caso esfria, a única pessoa que pode mantê-lo em evidência é um ente querido, e eles tentaram fazer isso. E Patty nunca parou de tentar manter o rosto de Jacob em destaque. Eu nunca quero ter que olhar nos olhos do Jacob e dizer, sabe, eu queria continuar, mas fiquei cansada. Ou, foi tanto tempo, nós nunca desistimos, nunca. Enquanto isso, a pressão aumenta sobre Jared. Ele quer fazer o possível para ajudar a conectar seu caso ao de Jacob e dar respostas. A polícia frequentemente o tira da sala de aula. E mesmo tentando manter sua identidade em sigilo, logo boatos se espalham na pequena cidade de que ele é o garoto agredido. Ele responde perguntas sempre, e os investigadores continuam pressionando para que ele diga quem fez isso, mesmo sem saber. Em uma entrevista em particular, meus pais não puderam entrar na sala. Fui pressionado com todos os detalhes necessários e depois questionado sobre o quanto eu tinha certeza desses detalhes. Isso levou à pergunta, você sabe quem é essa pessoa? E sabe, por mais que eu quisesse dar a resposta, eu não sabia a resposta. Finalmente desabei em lágrimas e meus pais me viram e disseram, acabou. A família de Jared decide deixar Cold Spring. Para ajudá-lo a ter uma vida normal de novo, querem protegê-lo da pressão e do agressor, que ainda está à solta. Eles se mudam cerca de 32 quilômetros para Painesville, Minnesota, esperando uma vida mais tranquila. Mas Jared e sua família não fazem ideia dos horrores que já estão acontecendo lá, e só vão descobrir isso mais de 2 décadas depois. Durante anos, o caso de Jared Shirell e o sequestro de Jacob Wetterling permanecem sem solução. Parece que não há esperança de encontrar Jacob ou de capturar o homem que o levou, mas mais de 20 anos após os sequestros, uma blogueira fará uma descoberta que mudará tudo. Eu procurava algo novo para escrever e vi uma matéria no noticiário sobre o caso Jacob Wetterling e pensei, o que aconteceu aqui? Sabe, como é que uma criança simplesmente desaparece daqui? E ela tem a vantagem de não ser da polícia, então as pessoas conversam com ela de um jeito diferente. E ela continua descobrindo coisas. Passei uma quantidade considerável de tempo na biblioteca, na internet e vasculhando artigos antigos de jornal. E foi então que eu percebi, logo no começo, que eu realmente precisava conversar com um sujeito chamado Jared. Em 2013, Joy Baker contatou Jared. Ela encontrou uma matéria sobre sequestros e agressões não solucionados contra meninos em Painesville, Minnesota, para onde Jared e sua família se mudaram após o ataque. Em Cold Spring, a cerca de 32 quilômetros, desde 1986, 3 anos antes dos ataques a Jared e Jacob, um homem aterrorizava crianças em Painesville. Ele as seguia de bicicleta ou a pé, as agarrava, perguntava a idade e as agredia antes de soltá-las. A polícia nunca conseguiu deter o homem ou descobrir quem ele era, mas Joy Baker acha que essas agressões podem estar ligadas aos sequestros de Jared e Jacob. Quando Joy conversa com Jared, ele fica chocado. É a primeira vez que ele ouve falar desses outros casos em Painesville. 25 anos depois e eu soube disso pela Joy. Você realmente não imagina a minha reação quando vi aquilo e só conseguia pensar, eu moro aqui. Para Joy e Jared, elas soam muito semelhantes ao seu sequestro, e nem mesmo os agentes do FBI haviam conectado os casos. Eles me pediram para enviar o artigo para eles. Eles não estavam cientes. Se os tivéssemos encontrado e acumulado seus casos de abuso na época, para mim é só mais uma vez que falhamos de novo. Isso ainda me incomoda.
Durante décadas, Jared achou que era o único sobrevivente, mas assim que descobre que há outros, ele decide conduzir sua própria investigação. Ele pode ser a conexão que a polícia precisa para encontrar Jacob e trazer justiça para todos os meninos e famílias impactados pelo agressor. O que inicialmente me proporcionou a motivação para investigar e pesquisar tão profundamente foi o fato de que agora eu me tornei pai. Eu não consigo imaginar ter que passar por isso ou experimentar esse sentimento de perda. Nos anos seguintes, Jared e Joy continuam investigando. Eles passam incontáveis horas pesquisando e Jared encontra e entra em contato com outros sobreviventes. Na primeira semana, conversei com uma das vítimas e obtive detalhes do ataque dele, e eles sabiam quem eu era, se sentiram à vontade para conversar, e isso levou a um efeito dominó. Após o trabalho de Jared e Joy, os investigadores reanalisam os casos de Painesville, junto com o de Jared. As autoridades ainda têm uma amostra de cabelo de um dos primeiros suspeitos que morava em Painesville na época, Danny Heinrich. Com os avanços da tecnologia, os investigadores conseguem usar o DNA das roupas que Jared usava na noite do ataque e compará-lo com o DNA da amostra de cabelo de Heinrich. É uma correspondência. Agora, a polícia tem provas concretas de que Heinrich é quem atacou Jared. Mas, infelizmente, Jared descobre que não poderá colocá-lo na prisão por isso. Eles disseram: a boa notícia é que encontramos o seu cara. A má notícia é que existem prazos de prescrição no seu caso e não podemos processá-lo. Isso me fez sentir como se eu tivesse trabalhado duro para encontrar essa resposta e quando finalmente a encontro, não consigo a condenação. Não é correto. Embora Jared não possa condenar Heinrich, ele quer ajudar outras famílias por respostas. Graças ao trabalho de Joy e Jared, a polícia investiga mais a fundo o desaparecimento de Jacob e obtém um mandado de busca para a casa de Heinrich. Não encontram provas sobre Jacob ou os ataques em Painesville, mas acham pastas com pornografia infantil. Em 28 de julho de 2015, Heinrich é preso por pornografia infantil, mas, embora acreditem que ele levou Jacob, ainda não há provas definitivas. Eles talvez nunca descubram o que aconteceu com Jacob, se Heinrich não confessar. Em uma tentativa desesperada por respostas, eles propõem um acordo chocante para ele. Se ele mostrar onde Jacob está, não será acusado. Eles vão retirar acusações de pornografia infantil, menos uma. O procurador Andrew Luger acha ser o único jeito de chegar à verdade, e os Wetterlings concordam oferecer o acordo. Tínhamos convicção, mas não provas. Então, meu trabalho diante dessas circunstâncias terríveis era colocá-lo atrás das grades por muito tempo e conseguir as respostas que essa família e o estado de Minnesota procuram há quase 27 anos. Foi uma decisão difícil? Não, na verdade não, realmente. Há quase 27 anos que procuramos por Jacob. Queríamos saber onde está o Jacob agora. Heinrich aceita o acordo. Após apenas 10 minutos no tribunal, o promotor pergunta se ele sequestrou, abusou sexualmente e assassinou Jacob Wetterling. Ele respondeu calmamente: sim, eu fiz. Ele então explica o que aconteceu quando levou Jacob. Depois de tê-lo agredido, Heinrich achou que viu um carro de polícia patrulhando nas proximidades. Ele entrou em pânico e atirou em Jacob. Ele também confessa o sequestro e abuso sexual de Jared e leva os policiais até um local nos arredores do centro de Painesville, onde enterrou o corpo de Jacob. Na verdade, foi absolutamente chocante tentar processar tudo aquilo. Como você muda a sua cabeça de esperar e procurar por ele para agora saber que ele não estava mais vivo? Devido ao acordo, Danny Heinrich não é acusado pelo assassinato de Jacob, mas em 2016 ele é condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil. Ele estará com cerca de 70 anos ao sair da prisão. A morte de Jacob agora é uma realidade dolorosa, mas finalmente as famílias têm a verdade sobre o que aconteceu há quase 30 anos. E Patty Wetterling diz que sentem calma ao saber que Jacob não está sofrendo. Quero dizer, Jacob, me desculpe tanto. É realmente, até mesmo, incrivelmente doloroso saber sobre seus últimos dias, últimas horas, últimos minutos. Aquele tiro tirou seu fôlego, mas seu espírito é tão forte, você pode ver claramente como isso realmente afeta as pessoas. Ele nos ensinou a todos como viver, como amar, como ser justos, como ser gentis. Ele fala ao mundo que conhecia, no qual todos nós acreditamos, e é um mundo pelo qual vale a pena lutar. O legado dele vai continuar. Nós te amamos, Jacob. Os pais de Jacob criaram a Fundação Jacob Wetterling, Centro de Recursos Jacob Wetterling, que apoia famílias de crianças desaparecidas. Eles trabalharam para aprovar a Lei Jacob Wetterling para que os estados tivessem registros de agressores sexuais.
Patty Wetterling presidiu o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e hoje é uma defensora reconhecida, nunca parando seu trabalho para proteger crianças e ajudar outras famílias. Lutamos por nossos filhos. Eles têm esperanças e sonhos e devemos encontrá-los. Nunca desista, jamais. Sem Jared Sherrill contando sua história e seu trabalho com Joy Baker por justiça, os Wetterling talvez nunca tivessem descoberto o que aconteceu com Jacob. Hoje, os Wetterling ainda são próximos de Jared e Joy, que ajudaram a trazer respostas para muitas famílias que lutam há décadas. Sou grato pelo nível de apoio e incentivo que recebi ao longo do caminho. Este é mais um passo em direção ao encerramento. Dou todo o crédito do mundo ao Jared. Ele se apresentou e disse: "Acho que é o mesmo cara. Quero fazer tudo para ajudar o Jacob. Espero que outros percebam o quão corajoso o Jared é." Também quero fazer um grande agradecimento ao Jared e à Joy. Jared teve a coragem de se levantar e dizer: "Isso aconteceu comigo e a outros." Nós realmente acabamos adotando esse homem. Ele fez parte da nossa resolução de uma forma tão incrivelmente poderosa e significativa.